Termina na quinta-feira o prazo para os eleitores que deixaram de votar regularizarem a situação com a Justiça Eleitoral. O prazo para justificar a ausência nas 3 últimas eleições termina nesta quinta-feira, dia 14. No Amazonas, 29.143 eleitores ainda não se regularizaram, mais de 16 mil só em Manaus. A partir da sexta-feira, o TRE Amazonas vai encaminhar o nome dos faltosos para o Tribunal Superior Eleitoral, que deve suspender e até cancelar os documentos. Para justificar a ausência nos 3 últimos pleitos, o eleitor deve comparecer a um cartório eleitoral mais próximo, pagar uma multa de R$ 3,50 por cada eleição perdida. É importante levar todos os documentos. O cancelamento do título de eleitor pode implicar na perda de alguns direitos. Por exemplo, concurso público. Ele não vai conseguir participar ou tomar posse, uma vez que ele passar no concurso público, do cargo. Ele não vai poder contrair empréstimo a instituições financeiras, por exemplo, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Ele não vai conseguir fazer matrículas em instituições públicas, como as universidades. Então, vários atos da vida civil requer a quitação eleitoral, é exigida a quitação eleitoral, e ele não tendo, ele não vai conseguir participar. Manaus está livre dos apagões, pelo menos é isso que diz a Amazonas Energia. A empresa tem capacidade de gerar 30% a mais do que o consumo da cidade. A informação foi divulgada durante uma visita de deputados à usina Mauá, na zona leste de Manaus. A comissão foi formada por 4 deputados, entre eles o presidente da Assembleia. Nós vamos ver as perspectivas que tem de crescimento e da evolução que tem dos projetos da Amazonas Energia. Porque nós entendemos que o estado do Amazonas é um estado que tem muito a crescer e depende de uma energia confiável. O diretor de geração da Amazonas Energia apresentou os números da empresa aos parlamentares. Eles queriam principalmente acompanhar a conversão das termoelétricas, que ainda funcionam com a queima de combustíveis fósseis, como óleo diesel, para gás natural. Atualmente, cerca de 240 megawatts são gerados à base de gás. Manaus é abastecida com 120, com mais 110, 230 a 250 megawatts, hoje já é com gás. Isso dá da ordem de 25% do consumo do dia de hoje. A Amazonas Energia também divulgou a informação considerada a mais importante para os deputados e a população. Segundo o diretor de geração da Amazonas Energia, Manaus está livre dos apagões. Dados mostrados por ele aos deputados mostram que a empresa tem capacidade de geração de pelo menos 30% a mais do que o consumo máximo de Manaus em 2010, cerca de 1.100 megawatts. A indústria de cosméticos tem crescido aqui no Amazonas. Produtos regionais são cada vez mais utilizados e esse setor promete ficar mais movimentado nos próximos anos com novos investimentos. O cupuaçu serve para tudo. Fazer bala de cupuaçu, fazer suco, fazer sorvete, creme de cupuaçu. O açaí é rico em proteínas e fibras. Eu gosto do açaí com tapioca. O guaraná tem 3 vezes mais cafeína que o próprio café. Por isso é um poderoso estimulante. Mais da gente que toma esse negócio aqui. Mas o que nem todo mundo imagina é que essas frutas podem fazer bem para a pele e os cabelos. Tanto o cupuaçu quanto o guaraná e o açaí, facilmente encontrados nas feiras de Manaus, são os produtos mais utilizados na fabricação de cosméticos. Mas a produção ainda é baixa e não atende à necessidade das empresas. Esta microempresa dobrou as vendas desde que passou a usar produtos regionais na fabricação de cosméticos e precisou firmar parcerias para conseguir matéria-prima. A nossa principal é com a Copperfitos de Manaquiri. Então, o nosso óleo de andiroba, que é o melhor óleo de andiroba do Brasil e do mundo, ele vem de Manaquiri. Temos também com o castanho, temos com o abonari, com a região dos abonaris. São parcerias que nós fizemos para poder trazer essa matéria-prima que atende uma demanda industrial. Hoje são produzidas 10.000 unidades por dia de cosméticos como shampoo à base de açaí, cupuaçu e guaraná. Os produtos já são vendidos em outros estados brasileiros. Algumas empresas desse setor vão ampliar a produção e investir no mercado internacional com recursos da FAPEAM e do governo federal. Hoje foram liberados 6 milhões de reais para o financiamento de projetos empresariais em diversos setores. O setor de cosméticos é um dos beneficiados. A indústria deve abrir novas vagas de emprego nos próximos meses, para garantir que principalmente as mulheres abusem dos produtos regionais na hora de cuidar da beleza.
Jornal em Tempo termina aqui, mas a gente volta amanhã. Muito obrigada pela sua audiência. E não confunda, SBT TV em Tempo, boa noite para você.